A Brigada Militar foi chamada para atender uma ocorrência lá na zona norte de Porto Alegre, onde um homem armado estava atirando na rua, de dentro de casa. E foi preciso a presença do BOPE para iniciar uma negociação. Essa é a movimentação toda gravada por moradores lá da volta. Eu quero agradecer, nos mandaram os vídeos aqui para o 98911-2717. Agradecer demais. Ali ele com a imagem, olha a imagem. Ele com a arma para o lado de fora da janela, atirando. Teve tiroteio, a coisa foi feia por lá, pessoal. O repórter Vitor Costa vai trazer mais detalhes para a gente a respeito dessa situação. Vitor, o repórter Passarinho, boa tarde. Boa tarde, Samuel, para todos os meus amigos e as amigas do Balanço. Pois é, uma situação de uma pessoa atentando contra o Estado, né? Dando tiros contra eu, você, a senhora que está em casa e todos os nossos amigos. Afinal de contas, a Brigada está sempre, 24 horas, 7 dias por semana, a postos para nos proteger, salvaguardar. Acontece que esse homem aí não sabe ao certo o que é que teria havido, se ele entrou em surto, qual foi a situação, mas a dinâmica mais ou menos eu explico para vocês. Aconteceu aqui na Zona Norte, de onde a gente fala, bairro Santa Rosa de Lima, por volta das 10 horas da noite. Eis que a sogra desse homem acabou ligando para o 190, o telefone, né, principal da brigada, comentando sobre essa atitude aí do genro. E ele estava do lado de fora, até que entrou, né, para a residência dele, pegou o pátio. Sim. A casa é uma configuração ali onde tem a residência da sogra e a dele nos fundos, até que a brigada, quando chegou, claro, para ver o que é que estava tendo de BO, e ele se achava ali, Samuel, tipo Billy the Kid mesmo assim, tá dando tiro contra os brigadianos, mas gente, se deu mal. Bizarro, né? Para ter mais detalhes quanto a isso, eu já falar já agora, Coronel Osório, é um amigo nosso aqui de longa data do BG. Comandante, obrigado por nos atender, explica, eu, né, dei uma pincelada leve, uma introdução a respeito só do assunto, mas seus colegas foram lá. Que situação inusitada, felizmente nenhum colega de farda ferido, nem nada, mas resultaram, né, positivamente na prisão do homem aí. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Eu que agradeço, Vitor, Samuel, um abraço aos espectadores aqui da Record. Ontem, por volta de quase 10 horas da noite, nós fomos chamados. E aí fomos, então, ali ao bairro Santa Rosa de Lima, e lá a pessoa que nos ligou disse que o genro estava na frente da casa dela, dando tiros para cima lá na casa dela. Bom, nós chegamos lá, conseguimos visualizar essa pessoa, esse homem que estava desferindo tiros, e ele, logo quando nós chegamos, ele desferiu tiros contra a guarnição de policiais, né, os policiais da brigada que chegaram para atender, para fazer esse primeiro reconhecimento ali do local e atender as pessoas. Ele adentrou a casa dele, né, e lá ficou. Lá dentro da casa dele não tinha ninguém, só estava ele. Né, porque, só fazendo um adendo no que tu disseste ali, na realidade ele mora numa casa e a sogra mora umas 5 casas perto ali da casa dele. O homem teve uma discussão com a mulher, e aí a mulher, junto com a sogra, se não me engano, a riqueza de detalhes, assim, chega no tocante que a sogra foi lá, buscou a filha e levou lá para casa dela. O homem, né, desacorçoado, ele foi lá e deu uns tiros para cima, queria falar com a mulher dele e tal, né? Bom, quando a brigada chegou e conseguiu pelo menos cessar essa agressão lá contra a sogra e contra a mulher, ele voltou para dentro de casa, mas antes de entrar dentro de casa ele deu uns tiros contra a brigada. Isso eram 10 horas. Nós chegamos lá e aí chegou o nosso oficial aqui, né, que é o capitão Vilela, esteve lá conversando com todas as pessoas, inclusive os vizinhos. A gente conseguiu reconhecer a pessoa essa, né? Essa pessoa que nós prendemos, ele tem aí uma vasta ficha criminal, né? 2 homicídios. Olha aí. Homicídios, roubo de veículo. Como é que estava na rua, meu Deus do céu? Foi condenado por associação criminosa também, né? Então tem um rol grande de delitos, né? Uma capivara grande, então assim, bom sujeito não é um voluntário da enchente, não era uma pessoa que cuida de cachorrinho, nem nada, né? Já um bicho enveredado mesmo aí pro crime. Ele tem uma vasta ficha criminal. E aí, então, por volta de 10 horas começou a ocorrência, nós tentando negociar com ele. Quando nós entendemos, porque nós temos um protocolo dentro da brigada que diz, quando a negociação fica
difícil de acontecer por parte do batalhão que está fazendo ali, que faz o policiamento na área, então é acionado o nosso batalhão de operações policiais especiais, o BOP. Eles são extremamente preparados, treinam todos os dias, eles ensinam toda a brigada a como atuar em esse tipo de ocorrência. E eles vieram aqui, então, à meia-noite eles chegaram. Eles ainda ficaram mais 2 horas conversando com a pessoa. Com esse homem. Como é que era a relação dele? Assim, ele estava bem alterado, comandante? Ele parecia estar... ele estava, que nós falamos aqui no nosso linguajar, ele estava em surto. Ele estava bem alterado, sim. Eu não sei o porquê da alteração, né? A princípio, o estopim foi da discussão entre ele e a esposa dele. Né? E aí, então, por volta de 2 horas, da meia-noite às 2, lá no início, das 2h10, quando o BOP entendeu, ele analisou todo o cenário, então adentrou a casa dele e conseguiu, então, imobilizá-lo e prendê-lo. Ou aquela taser, né? A arma a nossa taser, exatamente, né? E conseguiu a arma de incapacitação neuromuscular. Conseguiu então imobilizar a pessoa. Arma de choque. Nós já havíamos então também chamado o SAMU, estava uma ambulância da SAMU ali, porque imagina, né, nós já tivemos aquela ocorrência lá de Novo Hamburgo, e nós vimos que dentro da casa essa pessoa tinha mais de 70 munições de 9mm, ele estava usando e atirando contra os policiais com uma pistola 9mm. Então tinha... Já é uma pistola também de uso restrito, né, comandante? É uma pistola de uso restrito, então ela tem um poder de parada muito grande, né? Ela pode, sim, levar a óbito várias pessoas. Então tinha uma vizinhança ali na região, nós conseguimos cercar o local, isolar, para que o trabalho do BOP fosse bem feito, e então eles conseguiram atingir o objetivo, né? Ninguém se machucou nessa ocorrência, que ela poderia ter tido um deslinde muito pior, né? Mas não aconteceu, então nós conseguimos prender a pessoa, ele está ainda, a informação que temos é que ele está ainda abaixado ali no hospital, no HCR, para uma análise ali, uma análise médica, né? mais aprofundada. Claro. Quando o comandante fala para vocês aí, né, uma arma de intervenção intramuscular, até agradeço o senhor, comandante Osório, não sabia direito esse termo aí. Justamente ela faz, né, ela dá uma paralisada, e é tudo dentro da lei. O que poderia fugir à regra, e a brigada, olha, com uma precisão, Samuel, eu sei que você já pensou nisso, aqui, ó, da gente transmitindo, poderíamos estar noticiando hoje um feminicídio. Certo. Ou provavelmente um duplo homicídio desse homem atentando dar tiros, brigou aí com a esposa, provavelmente, né, ficou tristonho com alguma coisa, ficou chateado aí e quer resolver nessa situação que é a mais ridícula, né, que existe. Não vou nem dizer que ela é infantil, porque tem criança que jamais faria algo do gênero. Exatamente. E olha, poderíamos também, né, tá aqui, Samuel, lamentando, né, o tombamento de um policial militar. Também. Mas graças a toda a expertise e o trabalho, todo mundo conseguiu ter sucesso, ter êxito, voltar para casa de boa também, né, comandante? Não estou exagerando que a gente minimizou um feminicídio dessa mulher, né, a companheira do rapaz, aí, a sogra envolvida e demais militares, né, brigadianos também na ocorrência. Um trabalho muito complicado. E diante de né, que o senhor falou que também já é envolvido aí com ligações né, criminosas. Quando nós chegamos no local, tinham várias pessoas na rua, ele poderia... Um transeunte ali, algum vizinho. Inocente, né? Com certeza, inocentes. Então, ele poderia ter cometido um feminicídio. Nós não temos feminicídio aqui na nossa área. Nos últimos 6 anos, 7 anos, a gente teve somente um feminicídio. Eu já vi esse trabalho incessante que a gente tem aqui na Brigada de proteger as mulheres vulneráveis. Com a Patrulha Maria da Penha, né? Com a viatura também especial. A gente tem uma viatura todos os dias, de segunda a segunda, feriado, sábado e domingo, tratando e cuidando das mulheres. E, bom, essa ocorrência, nós ter atingido a mulher dele, a sogra, os vizinhos. E também a gente, como nós agimos dentro da imparcialidade, também possivelmente poderíamos ter evitado poderia ter ocorrido até um suicídio, né, por parte dele. Viu? E nós protegemos o bem maior, né, que é a vida, não importa se é
se é um delinquente ou se é uma pessoa trabalhadora, honesta, nós protegemos a vida. Obrigado, Thales Osório. Valeu, boa tarde pro senhor. Eu que agradeço. Trabalho todo mundo envolvido aí, porque viu o quão delicado é, né? Muita gente às vezes pensa aí, né? Quero ser da brigada, tudo, e tem que ter mesmo, né? A gurizada mais jovem, mas aqui a gente dá um panorama também como é que é a realidade de Porto Alegre, região metropolitana, né, Samuca? Não é tão fácil, pois pelo menos eles estão exercendo o ofício aí. A gente vê que são resultados muito válidos, né, para todos nós. Samuel. Valeu, Vitor. Obrigado, Coronel Osório, também aí pelas informações aqui no Balanço Geral. Que coisa, né? E o discernimento de ter ali, entrar na casa, usar uma arma de choque, não uma arma letal, que foi o que a brigada fez, né, para preservar, inclusive, a vida daquele homem que já matou outras pessoas, que estava dando tiro para cima, que estava dando tiro nos policiais, tudo isso, né? Parabéns pelo trabalho que fez. Não é fácil, tomadas de decisões tem que tomar em segundos. Uso arma letal, uso a arma essa de choque, o que eu faço? Vai dar certo? Não, e se não der certo? E aí, gente? Estou comprometendo a minha vida, a vida de quem está na minha volta, mas evidentemente lá que tudo isso foi avaliado na hora, né? E a brigada fez o que tinha que ser feito, conseguiu colocar atrás das grades esse criminoso, não sei nem o que estava fazendo na rua, né? Já devendo ali, já cometeu outros crimes graves, estava na rua, é isso que dá, né, gente? É isso que dá. Na cadeia não teria feito o que fez, né? Estava na rua em liberdade, acabou fazendo isso, mas felizmente evitamos um feminicídio, quem sabe 2, quem sabe a morte de um policial, tudo isso, graças à ação da nossa brigada.